Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aos Samaritanos de Jesus para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de conexão com os nossos amigos espirituais. E vamos começar com a nossa oração, conectando o nosso coração ao coração de Jesus, ao coração dos nossos amigos e benfeitores espirituais, agradecendo por essa noite, por estarmos aqui e pedindo ao nosso irmão maior Jesus que a sua luz clareie o nosso entendimento, nos auxilie na compreensão, que seu amor nos envolva, nos fortaleça para as nossas escolhas, na nossa caminhada. Obrigada, Jesus. Obrigada, irmãos espirituais. Que assim seja. E agora vamos para a nossa palestrinha, chamando a Dona Celina para falar para a gente. Esse se Esse aqui? Não, corações cerrados. Tem que tirar nesse. Pode baixar. Aqui? Problemas técnicos, só um minutinho. Eu vou embaixo. Eu vou embaixo. No meio lá. Mas ele não vê. Tira isso. Deixa a dança dos passo para lá. Sempre tem espírito que ajuda a gente a dançar. Viu? Não, é só a zebra aqui, né? Cada vez não tem problema. Não responde. Ixi, espiritual. Não gosto nem de mexer, porque estou elétrica. Expande para mim. Assim? Expandir.
Boa força do ar, segurando o carro. Bater energia pro carro. Ninguém manda. Tá bom, deixa eu fazer. Não é lá mesmo. Pode pôr lá. Aqui. Põe lá. Sim. Você tem que queimar a caixa eletrônica. Assim não consegue enxergar. Então, terminando. Corações Cebados. É do livro Fonte Viva, o item, a mensagem 80. Vamos lá. Então, Corações Cebados. Veja lá, porque as pessoas mais antigas sabem o que quer dizer cevado. Antigamente a gente cevava os porcos para ficar bem gordão, para render mais dinheiro para o dono. E também para ter mais torresmo, né? Gordura, aquela coisa lá. É, cevado. E essa mesma gordura a gente vai falar lá no fim da mensagem, que é isso que o Espírito busca naquele que fica sem fazer nada, olhando os navios passarem. E deixando as encarnações também fluir. É isso. É o pasto para os espíritos inferiores, que não fazem nada, que ficam por aí andando, puxando energia nossa. Bom, vamos lá. Não vai aqui. Pode mexer. Agora eu vi a mãe ela eu acho melhor abrir. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o Sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Nós conhecemos que existe a helioterapia. A helioterapia é a cura pelos banhos de sol. Então, nós temos o quê? Os raios solares, que são bactericida, antisséptico, desinfetante e muito mais. Então, um banho de sol de manhã, naquele horário propício, é muito bom para a nossa saúde e para o nosso corpo, principalmente para os nossos ossos. E muito mais, tem uma infinidade de oportunidade. Então, essa mensagem por excelência, ela vem exaltar tudo aquilo que a gente menospreza. Olha só, os vermes. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado à semente. Ah, se não fosse os vermes, né? As pessoas têm horror ao verme. Eu não posso falar nada, porque antigamente também eu tinha. Uma vez que eu conhecia a doutrina do Espírito e estudo, eu vejo que eles são os trabalhadores muito mais sendo inconsciente na nossa linguagem, são mais conscientes do que nós. Então, veja, sem eles, como é que nós íamos viver? Sem esses micróbios, esses vermes, como que a lavoura ia produzir frutos? Hein? Vendo? Então, ele contribui para a aragem, ele faz o papel do arado, ele faz o papel da condução da brisa, daquele ventinho suave na infiltração da terra. Ele permuta o pólen das flores. Veja? Os vermes são indicadores da qualidade da terra, são eles que fazem um trabalho muito importante que o homem não vê. Porque só vê quando produz aqui fora, né? Mas não sabe quem trabalhou lá embaixo, no silêncio. Eu tenho tempo. Tem? Enfim, as minhocas funcionam como verdadeiros arados naturais. Os vermes não amam e não participam desse amor. E nem têm consciência. Eles expressam o amor fertilizando a terra para o plantio da colheita. Eles ainda não têm essa qualidade, e a gente já nasceu, já nos fez espírito, ele deu essa
uma condição do espírito, uma aquisição que Deus deu. Nem aquisição, é uma outorga. E a gente só tem o que fazer, ampliar esse conhecimento, esse amor. E a gente está devagar, né? E eles estão fazendo o quê? Eles estão trabalhando. Nós estamos aqui, eles estão lá na terra trabalhando. Para a gente amanhã poder colher os frutos e ter os alimentos necessários na nossa mesa. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando. Quem que pode viver sem água? Sem água não poderia ter vida na terra. Segue a água florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Então, tudo movimento, tudo. Agora nós estamos parados aqui, nosso corpo está movimentando. Esse movimento do nosso corpo, da nossa corrente sanguínea, são brados de amor a Deus Pai Todo-Poderoso. Tá vendo? A árvore, quando ela abre a sua flora, ela está bem dizendo ao Senhor. Os frutos, veja os frutos, tudo na atmosfera canta as glórias de Deus. O homem não tem. O homem se acha. Aí entra aquilo que o nosso livro dos Espíritos fala: orgulho e egoísmo. Então a gente precisa acordar. Não adianta só acordar, tem que sair, tem que levantar da cama, tem que andar. Então, o quê? Acorda, levanta e anda, porque senão você vai apodrecer. Olha uma aí, sossegado. Eu estou procurando um sentido para a minha vida. Olha só. A beleza do áudio. A outra lá responde. Procurando no Google. O Google ensina um sentido para a vida. Então, a lei do trabalho é uma lei indefectível. O que quer dizer indefectível? É a lei infinita. É de todos os mundos o trabalho. Meu pai trabalha todos os dias e eu trabalho com ele, disse Jesus. O movimento e a ordem da constância dos benefícios constituem as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória do serviço. Por quê? Quer ficar na boa vida, senta no sofá e fica. Pega um crochêzinho para disfarçar e fica, porque é mesmo indolência. Então, para essas pessoas, acorda, levanta e anda para os seus próprios bens, para que haja circulação no seu sangue, para que movimente os seus dedos, os seus músculos. Aí o outro aí, olha o corpo, tá vendo? Tadinho, ele nem sabe que estão engordando eles. Ele é a vítima do homem. Aí, o tadinho nem consegue andar. Aí esse outro. Né? Para semelhantes criaturas em cujo cérebro da razão dorme, embotada e vazia. Né? A razão dele está aqui. Ele não sabe o que ele veio nessa terra. Ele só sabe que ele precisa descansar, que ele está muito cansado. O trabalho significa degredo. O que é degredo? Quem sabe? Degredar, mandar embora, é sacrifício. Tem humilhação, inferno e sofrimento. Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que levantar para trabalhar. Não é assim? Quando eu ganhar na loteria, eu vou sair por aí. Não vou nem despedir do meu patrão. Já vou embora por aí viver minha vida. Olha só. Esse papo que eu escuto lá no vídeo, né? Perseguem as facilidades virtuosas. Olha para você ver as facilidades aqui. As facilidades só que nos comprometem. Com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Olha aí. Da mesma forma que a mosca procura os detritos, na podridão, no lixo, ele também está sendo pasto para os espíritos inferiores, que também pensam e agem como ele. O egoísta não serve a ninguém, aliás, ele se serve muito bem, só ele. Somente ele. Razões, só tem na cabeça dele razões vazias, não tem razão. Morte,
e morre de si mesmo. Né? Acaba morrendo, porque fica indolente, para tudo, não faz exercício. Faz exercício por trabalho. Conseguindo a solução de ordem inferior, que buscavam, circunscreve as horas e possibilidades ao desempregado apego de si mesmo, imitando o poço de água estagnada e se envenena facilmente. Então, ela está ali exposta, parada, para que serve? Somente da língua dos vermes. Pelo menos, nada é perdido, né? Pelo menos alimenta os vermes ali na terra, pelo menos a terra por ali em torno fica meio fertilizada. Né? Aí você vê, precisa? Nós somos semelhantes a eles. Para que serve uma pessoa que tem saúde, que tem dinheiro, que tem a casa, que fica lá estratelada, não tem coragem de ajudar ninguém, a não ser si próprio? Ele está se servindo só assim. Vendo? No fundo, olha o Emmanuel que ele fala, no fundo são corações cebados, inchando o coração, porque não tem exercício, o coração é nervo, precisa movimentar. Cebados de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Olha que a nossa parada cria densas feias de ódio e egoísmo. Ainda fica revoltado ainda. Que vida, né? Viu o outro lá falando, procurando um jeito, um sentido para a vida? Não achou. Indiferença, vaidade, orgulho e indolência. Sobre si próprio, gravida sempre para baixo. Ele não se eleva, porque nós estamos na horizontal. Ele não se eleva. Quem não se eleva, cai. Então ele gravita para baixo. Então é por isso que ele vai servir de passo para os espíritos inferiores que gravitam nessa área. Corações cegados, nutridos com coisas transitórias. Então, isso aqui tudo coisa transitória. Eu nem vou falar o que sustenta esse corpo aqui. Porque precisa estudar para poder aceitar. Corações cegados, nutridos com coisas transitórias. Isso aqui é transitório para ele, porque logo o dono dele não anda apertado, não vai passou e não. Entendeu? Alimento sem valor, peso, massa e volume. Só. Mas o espírito que está ali, não é para fazer o espírito, a energia, ela é evoluir, o sofrimento. A gente pode estudar tudo isso, tem que estudar, não posso falar aqui. Descendo os degraus da individualidade, pelas pesadas vibrações que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio da vida inferior. Sem perceber, você está rolando para a vida inferior. Você vê, não tem mais jeito. Aí você põe a mão para fora, vem no ar e pisa. Você volta. Por quê? Porque você escreveu para você, o caminho que você traçou. Vagarosamente para o seio da vida inferior. Precisa voltar para a vida inferior? Não, nem que seja um bocadinho, tem que fazer. Onde é natural, encontre as exigências de muitos que se aproveitam deles, a maneira de homens comuns que se valem dos animais gordos para a sua matança. Olha aqui quem é que está sugando as energias dele. Olha o copo que é a bebida. Está vendo? Olha aqui, ó. Mentores, esses daqui estão aprendendo a lição, então, mostrando, aprendendo a lição, mas eles estão vivendo. E é real, viu? É real. Antes de eu ser espírita, o meu filho fazia muito churrasco no rancho, tem um ranchão. E meu marido via mais espírito do que eu. Ele via espírito assim, físico, mais fisicamente. Ele falou assim, eu fui lá, olha lá, não, do rapaz. Olha aquele lá de camisa branca. Ele tem muita maravilha. Aí tem um braço branco, no braço dele, ele está bebendo a cerveja na latinha e bebendo. Então, isso já tem espírito aí, bebendo. Então, quando você põe uma latinha de cerveja na boca, um copo de cerveja, tem gente participando do seu
alimento aí. Tá vendo? E aproveita o quê? Aproveita o quê? Tá bom. Viu? Olha, tem muito estudo nessa lição aí, viu? Muito estudo. Agradecemos a dona Celina, a explanação. Fica a reflexão para todos nós, né, sobre o nosso egoísmo, sobre o que nós estamos fazendo na nossa vida, como está se portando o nosso espírito. E agora convidamos o Guilherme para dar continuidade ao estudo do Evangelho. Guilherme. Flávio está controlando aí? Ah, tá bom, tá passando assim a testa, daí parece que eu tô com o cabelo. Cortando só um pouquinho, né? Ah, agora apareceu falta de cabelo, Flávio. Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê sempre a sua paz. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem como título Fora a Caridade não há salvação. Nós vamos falar hoje do item sobre a caridade, mas vamos falar sobre o maior mandamento. Quando um doutor da lei questiona o Cristo perguntando qual seria o maior mandamento das leis, ele vai responder que a primeira é preciso amar o vosso Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso espírito, de toda a vossa alma. Eis o primeiro mandamento. Eis o segundo, que se assemelha a ele, que era preciso amar o vosso próximo como a si mesmo. Então ele vai dizer que essa é uma lei que resume todas as outras leis. É uma lei de tratar de relacionamento humano, não é? Eu preciso primeiro amar a Deus, o próximo e a si. Então essa tríade do Cristo, ela tem que estar em equilíbrio. Então, para que eu possa ter um amor a Deus, eu tenho uma boa relação com o próximo. Mas, acima de tudo, eu tenho que ter uma boa relação comigo. Nós estamos vivendo num momento em que nós temos uma dificuldade de ter uma relação consigo mesmo. Uma fragilidade emocional, muitas vezes. A dificuldade de trabalhar com as próprias emoções. Trabalhar o orgulho e o egoísmo, como a dona Celina frisou bastante aqui. Então, a caridade é uma ferramenta onde eu vou até o outro, para que de uma certa forma seja o espelho que reflita em mim as minhas necessidades. É interessante que a evolução e a própria felicidade é individual, mas eu preciso do outro para me relacionar. E esse relacionamento traz um benefício para nós, né? É interessante que a gente fala fora da caridade, não fora da igreja. Não é simplesmente um processo religioso. A religião é um caminho, mas para que a gente possa trabalhar uma religiosidade e compreender as necessidades do próximo, eu também compreendo a minha, não é? Então a caridade é uma ferramenta interessante. Então deixo uma pergunta para vocês: a caridade faz a gente crescer? O que vocês acham? Sim ou não? 100% de certeza? E se eu falar que depende? Concordam? Depende, né? Para fazer caridade, a gente também precisa se preparar, porque não é simplesmente ir fazer. No começo, a gente até faz uma barganha com Deus, né? E tem muitas pessoas que não se adaptam ao processo. Porque chega uma hora na vida, não é o caso de vocês aqui que já nasceram assim, mas na vida fala assim, eu estou precisando fazer alguma coisa, né? Vou morrer sem ajudar ninguém, então há aquela necessidade de fazer alguma coisa. E aí muitas vezes faz aquela barganha com Deus, né? Sempre quando a pessoa chega na casa espírita, ela chega com aquela vontade de ajudar muito. A dona Celina deve ter bastante experiência com isso, não é, dona Celina? Fala assim, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer sopa. A primeira coisa que você pergunta para ela, eu quero fazer sopa, mas você gosta de cozinhar? Nossa, detesto. Então, melhor você não fazer. Olha, temos aqui para ler, fazer a evangelização, a leitura com criança. Gosta de criança? Detesto. Então não vai, você vai beliscar a criança. Você tem que se adaptar onde você pode servir melhor, né? Emmanuel tem no livro Pensamento e Vida, tem um capítulo chamado Auxílio Espontâneo. Olha que interessante. É esse auxílio espontâneo que emana de ti uma radiação divina para o outro.
Ele vai falar que nós transferimos o amor, porque o amor não é nosso, o amor é divino. Há uma transferência entre as criaturas, mas precisa ser espontâneo. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai falar da afabilidade e doçura. Que todo o trabalho do bem que se proporciona a alguém traz como consequência para si a afabilidade e a doçura. Ficamos mais doces. Olha que interessante. Compreendendo essa necessidade, esse processo de alto amor consigo. Para mim, então, ter uma boa relação comigo, para dar também uma boa relação com o outro. Né? E o relacionamento é o maior desafio humano, não é? Por exemplo, na família também é uma grande escola, não é? Ninguém tem problema de família aqui, tem? Não. Mas é natural, não é? É um processo natural. Espíritos que reencarnam sobre o mesmo teto para trabalhar os primeiros passos do relacionamento humano. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela vai dizer que o relacionamento na família, né? A família são os primeiros passos para o desenvolvimento humano. Mesmo que ela viva num ambiente de ingratidão, mas que prepara ela emocionalmente para outros cometimentos nas relações sociais. Então ali a gente aprende os primeiros passos. Para a gente compreender o outro. A gente vive numa sociedade que nós somos diferentes uns dos outros. Cada um tem uma visão diferente da vida, cada um tem uma faixa evolutiva diferente. Então a gente começa a trabalhar esse processo de diminuir o orgulho e ampliando a nossa vontade de bem-estar em ajudar também as pessoas. A importância da família é tão grande que Kardec pergunta para os espíritos: o que seria da sociedade se houvesse um afrouxamento nos laços de família? Eles respondem uma recrudescência do egoísmo. Se os laços de família se afrouxassem, diminuíssem, aumentaria maior o orgulho em nós. Né? Então a gente ficaria mais orgulhoso. Eu até aprendi que existem algumas formas que a vida tem de fazer com que a gente olhe para o espelho e a gente diminua um pouquinho de orgulho. Né? Eu aprendi isso no hospital. Né? Porque no hospital a gente escuta as preces mais sinceras. Já perceberam isso? Não são nas igrejas, são nos hospitais que não se igualam. E para diminuir o orgulho, você precisa passar por um processo cirúrgico. Quem já fez cirurgia aqui? Todo mundo já fez? O resto não fez? Olha que beleza, professora Alzeira. Já passaram alguma coisinha de cirurgia? Quem fez cirurgia, é interessante que você começa a se olhar e no hospital você começa uma prece mais sincera. Mas para diminuir o orgulho é quando põe aquela camisolinha em você. Você lembra da camisolinha? E ela normalmente é aberta atrás. Eu perguntei de um médico na plateia, ele falou assim: não, a camisolinha é para não sei o quê. Eu falei: não, doutor, a camisolinha é para diminuir o nosso orgulho. Tem que ter um espelho no quarto, para você pôr a camisolinha e falar: nossa, que coisa ridícula que eu sou. E você dá uma voltinha, porque ela é aberta atrás, né? Você dá uma voltinha e fala: nossa senhora, é isso que eu sou. Né? Daí põe você na maquinha. Quando põe você na maquinha e a rodinha vai batendo no rejunte do piso, a luzinha vai passando, ali você faz umas preces bem sinceras. Esse caminho do quarto ao centro cirúrgico, você fala: Senhor, estou 100% nas suas mãos. Normalmente as promessas maiores da nossa vida são feitas nessa hora. Se o Senhor me tirar dessa, nossa, não te promete tanta coisa. Quando põe você na sua cama cirúrgica, o anestesista chega, o nível de prece aumenta. Você põe sentadinho, põe a mão na tua coluna e antes de aplicar, você fala: agora, Senhor, é só com você. É essa sinceridade nessa relação com você, com Deus, na hora que você perde o controle que devia ser sincero. A gente podia aproveitar isso. Orar. Hoje você fez a hora em casa antes de dormir, já imagina deitadinho na maca. E tem essa conversa sincera com Deus. Ele vai lembrar do mandamento. Mas lembra do teu próximo. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade dessa relação. Né? Eu estava fazendo um atendimento fraterno com uma moça, ela falou assim: a gente poderia pedir perdão, mesmo que a pessoa não esteja mais encarnada? Né? Eu falei: claro, não pode. Porque para perdoar, a gente não precisa estar próximo também, não precisa nem ter contato físico, vocês concordam? Porque o perdão é algo que é íntimo. Ele traz para a gente uma paz. Olha o que Emmanuel fala. Ele fala que o perdão é o único antibiótico mental capaz de sanar as feridas da alma. Antibiótico mental.
Então a gente começa a entender esse amor, dessa relação com Deus e com o próximo, quando eu passo pelo perdão. E Jesus fala, aproveita a oportunidade. Não vai esperar os últimos suspiros, pelo amor de Deus. Por isso que ele vai dizer, antes de trazer a tua oferenda ao altar, volta, reconcilia com o teu próximo enquanto caminha com ele. A caridade é importante. Porque muitas vezes está ajudando um monte de gente, mas está com dificuldade de se relacionar com quem está próximo. E até com a gente mesmo. Então é um processo que a gente vai vivendo essas experiências difíceis. O Evangelho é um caminho. Aqui nós estamos aqui para tentar entender alguma coisa, mas a nossa vida é verdadeira do portão para fora. É como eu vou me relacionar com as pessoas. É claro que nem sempre a convivência é permitida. É natural. Nós não pensamos diferentes? Pensamos diferente, não faz parte. Respeitar a condição do como o outro quer viver, como o outro deseja viver. Chico dizia assim, dê o direito do outro ser como ele quer, mas você tem o direito de ser melhor. É comigo, não é com o outro. Senão eu vou começar a querer colocar pontos de vista do jeito que eu sou. Nem Jesus fez isso. Ele deu para a gente o arbítrio, escolha, filho, o que você deseja. Mas lembre que tem consequência. Então, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, quando ele vai falar, lá tem alguns códigos, chamado Código Penal da Vida Futura. Ele vai dizer que para cada imperfeição do espírito, há um sofrimento que lhe é consequência. Para cada imperfeição do espírito, há um sofrimento que lhe é consequência. Não é justo? Vale dizer que tudo que nós vivemos hoje é responsabilidade nossa. O outro não tem nada com isso. E a gente fica ressentido, sabe? Aquele ressentimento com o vizinho porque ele não devolveu a nossa tapoeira. E se devolveu a tapoeira sem tampa, pior ainda. Nossa Senhora! Você fica com o coração apertado. Aí você cria uma ambientação tão ruim, muro entre nós. E se você sai para lavar a calçada, o vizinho sai também, um dos dois vai entrar para dentro correndo, só para não se ver. E a gente fica guardando essas mágoas que faz mal para a gente. Então o Emmanuel vai falar, perdão antibiótico para a alma, vai deixar a ferida aberta. O problema é que esse Jesus também não é fácil não, né? Não. E fala assim, olha, o amor de quem eu vos amo, é legal, né? Mas amar os inimigos, aí é sublimação. Aí você pergunta nas suas preces, mas até a moça que não devolveu uma tapoeira, Senhor, para ela também, serve para ela também. Amar aquele que é diferente, que pensa diferente de você, essa é a sublimação. E nem sempre a convivência é possível. É não guardar ressentimento, mas um momento que o outro não me incomode com a presença. E não é natural a gente viver assim? Mas muitas vezes eu preciso impor meu jeito de ser. Isso machuca demais, os dois lados ficam feridos. Por isso que numa guerra ninguém é vencedor, os dois lados perdem. Mas o orgulho não deixa. Eu fico do meu lado com raiva, o outro fica do lado com raiva, e a gente perde a reencarnação. Não é? E o que está acontecendo com a reencarnação na atualidade? Por que nós estamos vivendo um momento de uma grande fragilidade emocional, crises emocionais, crises depressivas? Porque nesse momento de transição, a psicosfera da Terra precisa mudar. E chega uma hora que nós precisamos correr. Então precisa olhar para dentro mais rápido. Então vem as dores da alma. Tem que vir. Porque a gente fica parado. Há uma repetição de reencarnações perdidas. Normalmente a reencarnação é uma repetição das mesmas coisas. Temos reencarnados quase com os mesmos personagens, só mudança de lugar. Uma hora está na sua família, uma hora está com o seu vizinho. Eu sempre falo, olha, se tem um problema com o teu vizinho no final da rua, resolve esse problema, porque cada encarnação está entrando dentro da sua casa. Né? Uma hora vai ter que reconciliar, está adiando esse processo. E quando a gente adia, gera sofrimento. E esse sofrimento a gente normalmente quer resolver com um passe de mágica. Não é? Eu preciso arrumar um remedinho que me passe e me tire a dor. E na maioria das vezes a gente não quer cura, a gente só quer anestesia. Daí você toma anestesia, a dor passa por um período, mas ela volta de novo, porque eu não vou na causa. Então o Evangelho faz a gente ir na causa. Na causa. E a gente começa a compreender o jeito que ele é. É o jeito que ele deseja ser. E vamos respeitar isso. Cada um de nós acordamos no momento da vida para Jesus. Talvez a gente nem tenha acordado para Jesus ainda.
Por exemplo, os discípulos. Simão participou com Jesus de várias curas. Tomou café não com Jesus, tomou chá, naquela época não tinha café. Chazinho com pãozinho sem glúten. Na sala de Simão. Olha como que era o evangelho, uma reunião na sala. E alguém anotava, e o mestre falava. Se imagina o que não foi anotado, a gente perdeu. Não é? Curou a sogra de Simão, olha que homem bom. E Pedro só foi cair em si, como na parábola do filho pródigo, quando o galo cantou pela terceira vez. Convivi com o mestre todo esse tempo, mas eu fugi na hora. O meu medo foi maior, não fui capaz de vencer o meu medo. E assim é com a gente. Chega uma hora que a vida te coloca de frente a frente consigo mesmo. E aí a gente vai lembrar da parábola do filho pródigo, que é uma parábola extremamente democrática, né? Quando o filho chega e fala, pai, me dá minha herança. Porque esse pai representa Deus. Ele questionou, filhinho, pai, papai gosta tanto de você, fica aqui com o papai. Não, toma, vai viver todas as experiências, é isso que você precisa. Porque ninguém cresce sem experiência. Então ele viu tudo que ele desejou. Até, representando nosso amiguinho porquinho, está gordinho ali, né? Ele foi lá, começou a apacentar os porcos e chegou uma hora que ele não tinha nem o que comer. Ele começou a dividir comidinha com o porquinho e ele falou, meu Deus, eu tinha tudo na casa do meu pai, olha a situação que eu me encontrei. Daí quando ele cai em si, ele precisa voltar. E o bom de tudo é que Deus está com os braços abertos para quem esperando a gente voltar. Mas ele respeita a sua decisão, o tempo é seu. Eu quero viver assim, eu gosto. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, quero viver assim. Foi o teu direito que vai fazer. Né? É o teu direito. A vida, uma hora, ela vai te arrastar. A evolução não te deixa parado por muito tempo. Você viu lá o que a dona Celina mostrou? A água parada apodrece. Só que chega uma hora que você vai ter que levantar. Como são reencarnações mais duras. Por isso que a dor é necessária. A dor ela vai despertar, de alguma forma. Talvez não precisasse, mas precisa. Cora Coralina fala isso de uma forma mais poética. Mas ela é poetisa, né? Ela diz assim, se nós podemos crescer com os golpes duros da vida, por que não crescer com os toques suaves da alma? A gente tem que demorar para acordar. Tem que ser golpe, tem que ser uma dor que machuca, que dilacera, daí acorda. Tem que pôr o aventalzinho para olhar para o espelho e falar, meu Deus, eu não sou nada. Todas as preocupações mundanas acabam nesse momento. É você e Deus, naquele momento. Então, quando você for orar hoje, você senta na cama da experiência. Fecha os olhinhos e imagina um anestesista. Vai pôr ali, dar anestesia em você. Porque o sono não é uma preparação para a morte? O sono é uma pré-morte. Toda noite você faz uma preparação para ela, você não tem certeza que vai acordar. Tem? Já? Faz muitas programações. A programação futura faz parte de um compromisso, uma organização para a vida. Mas não queira viver excesso no futuro. A ideia gera ansiedade. A ansiedade, segundo Carl Gustav Jung, é uma tensão entre o agora e o depois. Você vive uma tensão muito grande, vive uma experiência que nem aconteceu e talvez nem aconteça, mas você dispôs de uma grande energia que podia estar fazendo tanta coisa. Por exemplo, caridade. Não dorme à noite. De vez em quando a gente fica assim, né? Faz parte. Preocupação demais com algumas coisas. Até a gente entrar num contexto de uma consciência mais livre, mais solta, e buscar alguns valores que realmente vale a pena para a gente estar bem. Né? Já pararam para pensar que a vida é uma viagem de mais ou menos 80 anos? Mas 80 anos, né? Chegar bem, não é para ficar se arrastando. Eu quero chegar aos 90, mas nossa, se arrastando, pelo amor de Deus. A gente não tem certeza, mas tentar. Eu acho que a nossa maior riqueza é a consciência. Tentar manter consciente, mesmo que o corpo não queira, mas estar consciente. Não sei se vai ser assim, mas a gente começa a lutar. Enquanto você não perdeu a tua consciência, utilize ela com um benefício próprio, que é automaticamente um benefício para o outro. E volta para a gente. E é muito gostoso. Né? Quando a gente tem alguém nesses últimos instantes, eu
tempo acabou. Acabou minha encarnação. Você imagina só, você está feliz, alegre ali, e vem alguém, o anjo da morte. Acabou, vamos embora. Então, a gente aproveitar o tempo da gente poder falar de Jesus quando a gente pode, né? Então, que esse mestre amado, ele nos proteja e nos fortifique sempre, que assim seja. Agradecemos ao Guilherme pelas lições, pelas ótimas reflexões, pela maneira tão leve, né, de trazer um assunto tão difícil, mas tão necessário, que é a caridade. Então, aproveitando que o Guilherme falou de caridade, vamos praticar caridade agora. Porque nesse momento de vibrações, nós doamos o que há de bom em nós, a nossa energia boa, o nosso pensamento bom. E aproveitando a lição que foi trazida hoje, que nós não precisamos estar numa maca olhando a luz do teto passar para a gente fazer caridade, para a gente repensar, né, no próximo, repensar a nossa vida. Então, que possamos agora aproveitar esses momentos de vibração. E vamos pensar nos nossos irmãos imperfeitos, né? Toda imperfeição do espírito gera um sofrimento. Então, esses irmãos que estão em sofrimento, e vamos pensar nas suas imperfeições, no que causou esse sofrimento, e que eles nesse momento possam refletir, os irmãos que estão nos hospitais, doentes, e possam refletir por que estão lá. E pedir ajuda a Jesus, que possam receber em seu espírito, em seu coração, essas vibrações de compreensão, de entendimento, aos irmãos que estão nas ruas, sofrendo, sozinhos, passando fome, passando frio, com o corpo sujo, impuros, que possam também refletir, que possam buscar a pureza, a leveza de Jesus, de seus ensinamentos, aos irmãos que estão nos presídios, nas casas de detenção, nos centros de custódia, que também possam receber essas energias boas para auxiliar no raciocínio, na vontade de mudar, aos irmãos que estão nos asilos, nos orfanatos, nos abrigos, que também possam buscar Jesus, que possam receber as energias que emanamos agora, desejando que eles se curem, que fiquem bem. Aos irmãos que não aguentaram, que sucumbiram, que perderam o equilíbrio, que perderam a emoção, o amor e tiraram a própria vida, que possam receber uma vibração especial de carinho, de conforto, de consolo, para que nesse momento só se sintam bem, que recebam o nosso amor, para mais para frente continuarem sua jornada. A todos os irmãos que sofrem o desequilíbrio mental, o desequilíbrio do espírito, da consciência, da razão, do pensar, que todos eles também recebam, Jesus, a sua energia de compreensão, a sua luz, e junto com ela, a nossa vibração de carinho, de desejo sincero, de que eles possam ficar bem, que possam retomar a sua consciência, a sua razão, e que possam voltar a escolher o caminho do bem. E Jesus, pensando nas imperfeições do nosso próximo, pensamos que também nós sofremos e também temos imperfeições. Que possam essas vibrações, Senhor, junto com a sua, envolver a todos nós, para que possamos buscar a cura das causas dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos, para que possamos buscar ajuda, Senhor, e estejamos dispostos a mudar o nosso comportamento. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade de trabalhar, por essa oportunidade de aprender. Obrigada, Senhor, por estar ao nosso lado. Que assim seja. E agora vamos iniciar os passos, todos que aqui estão encaminhados,
e a todos que nos acompanham pela internet, que possam permanecer em vibração. Gesto. Nada te é inacessível. De onde te encontras, pode alcançar o que esteja no extremo do universo. O teu gesto tem um poder tal de influenciar que desconheces. Um gesto de ternura altera o curso de tua vida. Um simples gesto de amor, naquele exato momento, é capaz de nivelar-te a Deus. Não raro, o que falta para que as pessoas sejam plenamente felizes é a presença de um gesto. A bênção de um aceno pode arrancar uma alma ao abismo. É indispensável que tomes a iniciativa de erguer a mão. Não permaneças na expectativa de quem faça. Movimentando-te no bem, movimentarás as forças do bem em teu benefício. Do livro Gotas de Fé. Ação e coragem. A coragem educada é conhecida em todas as atividades do homem como benfeitora imprescindível ao progresso. Grita nos magistérios a sabedoria, mostrando-nos livros sua força. Mas, sem a coragem que aciona o saber, tudo morre onde nasceu. O justo sem coragem é uma vírgula morta na escrita de Deus. O sábio que não dinamiza a coragem entrega-se à inércia e esquece o que aprendeu. A ação da coragem é a energia vivificante no palco da natureza. O paladino sem Cristo costuma perder-se no seu próprio desassombro. Tudo carece da disciplina, principalmente a audácia, que sem o controle que a faz acomodar-se e buscar o discernimento dificulta a ascensão. A coragem sem Jesus é como a do animal selvagem que não conviveu com a domesticação. A coragem que levou o homem às viagens espaciais gastou anos e mais anos para as devidas domesticações. A simulação é uma teoria que se confunde com a prática. Exercício de todas as virtudes são necessários para que, no amanhã, possamos alcançar os nossos objetivos. Quem tem medo de viver já nasce morto, e o morto, por falta de coragem, ainda sofre nos caminhos da espiritualidade. A coragem cristã desafiou todos os poderes do mundo e os venceu pelo amor. A voz de Cristo ecoa em cadeia, e cada vez que o tempo avança, mais cresce o seu domínio, porque Jesus soube refletir a coragem de Deus. Levantemos a nossa voz pelos exemplos que aprendemos com os maiores e preguemos a sabedoria onde estivermos, para que a verdade possa guiar a humanidade. O progresso anda em um carro de Deus, que se chama coragem, e o combustível desse veículo é a disciplina. Estradas. Por onde caminhas, as tuas mãos seguem adiante de teus pés. Abrem picadas, removem espinheiros, afastam pedras. Em todas as estradas que jornadeias, as tuas mãos te antecedem aos passos. Aplica-te em desbravá-las com zelo. Busca saber para onde te conduzem ou para onde as direcionas. Existem caminhos que não levam a lugar algum. Outros se assemelham a labirintos, dos quais dificilmente sairás. Não te esqueças de que são as tuas mãos que te conduzem. Semeadura. Pela qualidade dos grãos e cereais, conhecemos o sabor do fruto do teu plantio. Na hora da semeadura, é conveniente te lembrares do alimento que te convém. As ideias que alimentas no convívio interno são sementes de luz ou de trevas que podes plantar na lavoura mental do teu próximo. Cuida ao falar aos outros, porque os teus pensamentos retornarão imantados de todos aqueles com os quais se afinizam.
A sementeira fala muito alto ao semeador. Seu chão mental do teu irmão, somente naquilo que tens em ti. O tempo e o progresso dar-te-ão a força da seleção, para que possas plantar grãos de luz nos corações carentes de paz. Enquanto não saíres da indagação filosófica, a dúvida não te deixará. A vivência da verdade estabiliza a alma para uma serenidade imperturbável. Os conselhos ofertados aos outros exigir-te-ão os mesmos preconceitos. Admire um mineral em imensos campos, embelezando a natureza, e percebe que foram grãos do mesmo milho entregues à fertilidade do solo. Se queres admirar ideias ilustres, pensamentos superiores, páginas iluminadas, planta as sementes da sabedoria e do amor. Elas te retornarão com frutos enriquecidos. O egoísmo é o teu próprio inimigo, porque te impede de viver feliz. O desprendimento é capaz de levar a alma à abundância, por fazer parte integrante do reino de luz. Deus em ti. Deus te necessita. Reside em teu mundo íntimo e não o conheces. Manifesta-se em tua vida de mil formas. Todavia, permaneces ignorando. Alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente, da tua emoção. Sustenta-te através do ar, e sua luz, a irradiar-se na força do sol, é o agente vitalizador de tuas energias. A sua presença te envolve, exteriorizando-se em ti. Faz imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo, conscientemente, alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento intelecto e moral, a fim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença em ti, porque, de alguma forma, estás mergulhado no oceano da sua onisciência. Cresces com Deus na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. Assim, Deus te necessita, a fim de que em ti refletido, todos o vejam, sintam e amem, esforçando-se cada um para que também o tenha desvelado em seu cosmo interno, experimentando a plenitude que um dia dominará todas as vidas. Extremos. Os extremos nem sempre são itinerários louváveis. No entanto, há momentos em que as circunstâncias nos fazem recorrer às extremidades. A vida não nos aponta com rigidez caminhos imutáveis, mas nos ajuda a escolher o melhor para nós, através da evolução. Os caminhos do meio são sempre apontados pelos que aconselham em várias oportunidades por serem os mais indicados. Porém, não podemos fazer generalizações. Às vezes, um caso está situado no 10% das exceções. O ignorante sofre as consequências da sua própria estupidez e demora para compreender o mecanismo que o leva a isso pela força da lei. Costuma sentir-se bem-estar nos seus desvios. Por isso, é ainda mais difícil de acordar para a felicidade, que o espera como inquilina de luz. A vida possui dois polos, necessários ao equilíbrio da própria vida. Quando conversares com alguém, é justo que procures o meio termo, tanto para falar como para ouvir. A ponderação é gesto que não desagrada a ninguém. No trabalho que a vida te colocou, é bom que observes o equilíbrio. Não matar o tempo, nem usar com exagero as horas que te cabem como direito para o alimento e descanso do corpo. Se queres viajar de carro da existência com saúde e alegria, respeita as leis que asseguram o bem-estar. Se entre amigos tu conversas ocupando todo o tempo, em breve estarás sozinho.
Quem não respeita os direitos dos outros está sujeito a ser acompanhado pela solidão. Não queiras dar todas as ordens no teu lado, pois a responsabilidade te pesará sobremodo, podendo te levar ao caos. A resposta instintiva do companheiro do lar é fugir do prepotente e não desejar para sua companhia os ditadores de ordens. Analisa com bom senso tudo o que vais fazer para não ires aos extremos quando deves ficar no meio, e ficar no meio na ocasião de buscar as extremidades. É muito importante ao indivíduo saber escolher o caminho a tomar. Apontando caminhos. Ninguém na Terra é capaz de definir o valor da mão que ensina o caminho do bem. Mão que norteia os passos de quem se perde nos labirintos da ilusão. Mão que, à margem da estrada humana, é seguro indicativo de rumo a quem não sabe para onde seguir. Mão que é sinônimo da presença divina na vida de quem espera respostas às suas súplicas. Mão que se faz palavra aos ouvidos moucos, luz aos olhos enceguecidos, arrimo aos que avançam de rápidos, esperança real aos desalentados. Mão que é livro aberto na sabedoria que transmite no idioma universal da experiência. Mão que aponta caminhos, roteiro e bênção, bússola e farol. Bom, vamos então ao nosso momento de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, esse momento é dedicado à falange desse médico espírita, falange espiritual, que vem cuidar de nós. Então, eles, dentro do nosso estudo da noite, dessa temática, eles praticam a caridade. São médicos, são enfermeiros, são auxiliares, ajudantes, que estão aqui ao nosso lado, nesse momento, ao lado de cada um de nós, cuidando do nosso corpo físico e, principalmente, cuidando do nosso espírito. Então, neste momento, mais uma vez, conectados, unidos ao coração de Jesus, agradecemos a presença dessa falange médica, espiritual de Bezerra de Menezes, agradecemos o amor desses amigos que estão aqui ao nosso lado. E nesse momento, Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, que conhece o que vai no mais profundo do nosso espírito, do nosso ser. Ajuda-nos, Jesus, a compreender, a entender tudo que nos faz mal, a compreender, a entender essas escolhas erradas que ainda insistimos em fazer. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa vontade, para que possamos mudar. Amigos da falange de Bezerra de Menezes, nós pedimos o medicamento espiritual, o remédio que vai nos ajudar, que vai tirar essa dor por algum tempo, para que possamos enxergar o que nos faz sofrer. Amigos e benfeitores da falange do Dr. Bezerra de Menezes, nós pedimos ajuda, nós pedimos auxílio, de coração aberto, para que possamos ser espíritos melhores, para que possamos mudar. Pedimos também, queridos amigos, que possam levar essas energias boas a toda a nossa família, a todos os que amamos, a todos os que nós não amamos ainda, a todos que sofrem. Jesus, que o seu amor envolva a esses abnegados trabalhadores do bem, médicos e socorristas espirituais, que estão sempre cuidando de nós, acreditando que um dia vamos conseguir nos curar. Obrigada, falange médica de Dr. Bezerra de Menezes.
Que o amor de Jesus sustente a boa vontade de todos vocês. Que seu amor nos envolva para que sigamos em paz. Obrigada, Jesus, muito obrigada, que assim seja. E dessa forma nós encerramos a nossa noite de estudos. E antes da nossa oração, possamos nós todos refletir sobre as lições de hoje, do egoísmo, do orgulho, de quanto nós estamos cevando o nosso espírito de coisas ruins e como nós podemos, através da caridade, através da reflexão, mudar, né, e nos tornarmos melhores. Então pedimos a Jesus, aos nossos benfeitores, a luz do entendimento, a força e a coragem para mudarmos, que o nosso coração receba o amor de Jesus, o amor dos nossos benfeitores, para que estejamos em paz, para que possamos aproveitar todos os nossos dias, essa encarnação, para melhorarmos, para evoluir. Abençoe a todos nós, Jesus, que possamos ser merecedores do seu amor e crescer sempre. Muito obrigada, que assim seja. E antes de irmos embora, tenho 2 recados para passar. O primeiro, os 2 são da próxima semana, né, no dia 16, nós teremos a Noite da Pizza, em conjunto com a Casa Caminho de Luz, né, o Centro Espírita Caminho de Luz. Então nós estamos participando e todos que quiserem ajudar, praticar caridade, fazer uma boa ação, que procurem a Rosângela e o Fernando para ajudar nessa campanha da pizza. E também uma oportunidade de crescermos, de aprendermos um pouquinho mais o curso de passes. Sexta-feira, dia 15, das 7h30 às 9h30 da noite, né, 19h30 às 21h30, e no sábado, das 14h às 16h30. Então, são 2 dias de aula sobre passe. É uma forma muito boa da gente praticar a caridade, né, transmitindo as nossas boas energias, auxiliados pelos bons espíritos, através do passe. Então, eles são todos convidados. E quem quiser estudar, nossos estudos tem todo dia da semana, é só procurar algum dos trabalhadores da casa ou nosso e-mail contato@samaritanos.com.br. Muito boa noite a todos, vamos em paz e com Jesus. Que assim seja.